orientar os irmãos e trazer à memória dele alguns princípios, uma doutrina, alguns pensamentos que eles não podem se esquecer. Porque muitas vezes a gente vem para o Evangelho, muitas vezes quando estamos feridos, machucados, por conta de situações que estão nos oprimindo, que estão nos destruindo, às vezes destruindo a nossa casa, a nossa família, destruindo às vezes a gente mesmo. Quantas pessoas a gente conhece que vieram para o Evangelho por conta de sofrimento, de problemas neste mundo, não é verdade? Aí as pessoas correm para Jesus. Opa, por quê? Porque nós pregamos uma mensagem, a gente fala de Jesus, Jesus que salva, Jesus que cura, Jesus que liberta e Jesus que dá livramento. E a gente fala para as pessoas: irmão, você vai ficar livre desse problema, a sua vida vai mudar, você vai ter uma nova vida. A gente fala isso. E as pessoas vêm, e aí quando eles estão inseridos nesse contexto de uma vida de crente, aí começa a sofrer as aflições, as tribulações do mundo secular, e aí a pessoa começa a ficar perdida, porque ele sabe: poxa, mas eu estava cheio de problemas, resolvi ser crente, resolvi vir para a igreja. Aí quando eu chego na igreja, me parece que os problemas triplicaram. Não é isso, não é só comigo não, né? Então tem todo esse contexto, e esse povo está vivendo em Roma com essa problemática, e toda essa questão vai trazendo dúvidas, porque o cara começa a pensar: será que vale a pena ser crente? Será que vale a pena? Por quê? Porque diante de algumas situações a gente dá um jeitinho, resolve as coisas com o nosso jeitinho, não é isso? A gente dá um pelezinho aqui, faz um negocinho ali, você se resolve, não é isso? Você consegue, às vezes não são por meios muito bonitos, né? A lei de Gerson, não é isso? Então, e a gente consegue dando uma pedalada nos problemas, não é verdade? Então os irmãos em Roma, eles estão diante desta questão, e Paulo vai dizer para eles: olha, a vida do crente, de fato, Jesus, ele salva, ele cura, ele liberta, ele dá livramento, mas essa questão, essa providência de Deus, ela é na esfera espiritual, porque as pessoas não estão entendendo que essa salvação, essa cura, esse livramento não é material muitas vezes, é no âmbito espiritual. E aí eu com esses pensamentos, eu lembrei de Jó. Pense em Jó. Qual foi a história de Jó? Todo mundo conhece. Era um homem justo, reto, temente ao Senhor. Era uma pessoa que o próprio Deus admirava, porque o diabo está sondando Jó, e quando o diabo se apresenta diante de Deus, ele fala com o diabo, e ele fala: você estava sondando meu servo Jó? Não é isso? Então nós, como crente cristão, nós somos sondados pelo inimigo. O inimigo fica de olho na gente, ele fica procurando, e ele fica ao derredor, tentando encontrar uma maneira de interferir na nossa vida cristã. E a única maneira que o inimigo pode agir é usando outras pessoas para interferir em nossas vidas. E daí onde vem todas as problemáticas que nos afligem. Porque espiritualmente, quando nós estamos de fato consertados com o Senhor, quando nós estamos de fato revestidos pela armadura, pelo poder de Deus, espiritualmente, dificilmente nós seremos abalados. Mas a questão é que nós vivemos neste mundo secular, neste mundo onde jaz o maligno, diante de toda a materialidade que nos aparece, que nos afronta. Nós estamos diante desse contexto material muito forte, e isso muitas vezes nós interpretamos como dificuldades, como tribulações, como os problemas, porque eu fico pensando: não é fácil. Eu olho para mim, muitas vezes, eu sou um servo do Senhor, graças a Deus, como a pastora Gia, a gente faz as coisas, é porque nós amamos a Deus, porque nós gostamos de trabalhar para o reino,
estamos focados em viver naquela palavra de que nós, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, o de comer, o de vestir, o de beber, Deus traz para nós. Mas muitas vezes nós temos dificuldades materiais e a gente começa às vezes até contestar: cadê a providência de Deus na minha vida? Porque não é fácil, às vezes você tem uma conta para pagar e não tem o dinheiro, e a conta vem e vem os juros, não é brincadeira na vida do crente, porque o crente quer dar testemunho, ele quer chegar aqui e falar com autoridade: olha, minhas contas estão pagas, eu não devo nada para ninguém, Oh, meu Deus. você entende? Eu não tenho nenhuma enfermidade, seria muito bonito isso, Muito completo, né? não é verdade? Não precisa nem de Jesus. Né? Mas isso não existe, sabe por quê, irmãos? Porque eu teve uma palavra que me marcou muito por esses dias na igreja, onde o irmão disse aqui que o legado de Cristo em nossas vidas é o sofrimento. O sofrimento da cruz, o sofrimento do confronto com as coisas do mundo. Nós sofremos, Marisa, quando nós vemos coisa errada. A pastora leu aqui Dorcas. Ela tinha uma vida que ela ajudava as pessoas dentro do contexto onde ela vivia. Por que a gente ajuda as outras pessoas? É para se aparecer? É porque a gente sofre a dor dos outros e você não quer que os outros sofram. Este é o legado que Cristo deixou para nós, porque Cristo veio ao mundo diante do sofrimento da humanidade e diante da possibilidade das pessoas irem padecer no inferno. Isso incomodou Deus, e Deus envia o seu Filho para que nos resgate, para que nos tire desta maldição. Isso é amor. Esta mensagem que a pastora Gil deu aqui, isto é amor. A pessoa faz, por quê? Porque ela sofre com a dor dos outros. E nós hoje continuamos assim, mas nós temos que ter esse entendimento de que o sofrimento diante das tribulações que o mundo nos apresenta, estas coisas não podem mexer na nossa fé. Estas coisas não podem atrapalhar a nossa caminhada com Deus. Estas coisas não podem colocar em dúvida o poder de Deus. Estas coisas não podem me desanimar de continuar com o meu ministério, não é isso? Eu tenho um ministério, você tem, cada um de nós aqui temos um ministério em favor do reino. Agora eu vou parar de exercer o meu ministério porque muitas vezes estou sofrendo alguma tribulação, às vezes estou sofrendo alguma dificuldade, às vezes estou passando por dificuldades mesmo. Quantos irmãos muitas vezes aqui a gente socorre com uma cesta básica? As dificuldades que o mundo coloca na vida dos irmãos, que o inimigo vai colocando na vida dos irmãos, ele tem um objetivo.